passar uma informação confirmada nesta tarde de sexta-feira, que a atleta gaúcha Luísa Giampaoli morreu essa sexta, portanto, 26 de julho, aos 29 anos. Ela que estava internada em Pelotas, na UTI do Hospital Universitário São Francisco de Paula, desde um sábado 20. A corredora que convivia há um mês com dor de cabeça, febre e perda de memória. Conforme o seu marido, Eduardo Schmidt, que ficou ao lado dela durante todo o período dessa situação, afirmou que ela foi diagnosticada com leptospirose nos últimos dias. As principais suspeitas é de uma edema cerebral. Ele também está relatando, e reclamando de uma negligência médica. O hospital confirmou a morte, porém não a causa. Segundo a nota divulgada para a imprensa, o prontuário médico é um documento sigiloso. E também o hospital não pretende responder às reclamações de Eduardo Schmidt. Em um vídeo no Instagram, logo após ser informado da morte de Luísa, o marido desabafou e prometeu ir em busca de justiça. Conforme ele está indignado. Ela acabou de falecer, foi negligência o que fizeram com ela. O Brasil inteiro sabe. Foi um absurdo. Falaram que ela nunca tinha nada. Eu quero justiça. Por favor, me ajudem a ter justiça. Isso não pode ficar impune. É uma vergonha à saúde de Pelotas. Dói demais. Esse, portanto, foi o pronunciamento do marido da atleta, o Eduardo Schmidt, da atleta gaúcha Luísa Giampaoli, de 29 anos, que foi confirmada a sua morte nessa sexta-feira. Ela, que é uma corredora, era de Pelotas. Então, segundo o marido dela, houve uma negligência médica e ela foi diagnosticada com leptospirose. Até na semana houve algumas informações errôneas sobre o anúncio da morte dela, mas não estava oficial. Ela estava ainda sobrevivendo pela ajuda dos aparelhos. Então, nessa sexta-feira, aí sim foi confirmada oficialmente a morte da atleta. Ela que integrou a seleção brasileira de atletismo no Campeonato Ibero-Americano, realizado em maio em Cuiabá. Na última edição da Corrida Internacional de São Silvestre, terminou na 17ª colocação na Elite, o top 10 entre as brasileiras. No dia 23 de junho, venceu a Poa Day Run, em Porto Alegre, na categoria 10 km feminino. Então, conforme o caso dela, os primeiros sintomas da Luísa Giampaoli foram dor de cabeça e tontura no final do mês de junho. Mesmo com essa debilitação, a atleta participou do Poa Day Run e terminou na primeira colocação, como relatei anteriormente, a prova dos 10 km. Entretanto, com o agravamento dos sintomas e o surgimento de febre e perda de memória, ela precisou ser internada no pronto-socorro de Pelotas. Por lá foram quase uma semana, 6 dias em uma maca no corredor do prédio. Numa primeira avaliação médica, apontou, entre aspas, que estava com dengue simples. E por essa razão, passou por um teste de detecção. Segundo o marido da Luísa, o Eduardo Schmidt, que lhe acompanhou na hospitalização,
foram 6 dias sem medicação. Já no último dia, após um novo exame, a Luísa foi diagnosticada com leptospirose. E então, a partir deste diagnóstico da Luísa, da corredora pelotense, passou a receber a medicação adequada. Ela recebeu alta hospitalar, mesmo sem estar curada, para seguir com o tratamento em sua residência, em sua casa, evitando assim o incômodo de estar no corredor do pronto-socorro de Pelotas. Mas, infelizmente, a condição de saúde da atleta se agravou neste último fim de semana, dia 20. De acordo com o marido dela, o Eduardo Schmidt, além das dores de cabeça persistirem, a esposa passou a ter dificuldades na fala. Sendo assim, foi necessária uma nova internação. Desta vez, o pronto-socorro de Pelotas lhe encaminhou para o Hospital Universitário São Francisco de Paula, também na região de Pelotas, na cidade da Zona Sul. Atendida pelos neurologistas do hospital, ela passou por exames de tomografia na cabeça em razão das dores. Contudo, conforme o seu marido, não foi realizado o exame de ressonância. Com o agravamento do quadro, a Luísa precisou ser internada na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, do hospital e entubada. Nas redes sociais, na última quarta-feira, Eduardo Schmidt afirmou que ouviu dos médicos do hospital que o quadro era irreversível. Pelas mãos dos homens, não tem mais volta. Só por Deus, disse Schmidt. E naquele período, quando houve esse relato dele nas redes sociais, muitos veículos de imprensa, inclusive até a Confederação de Atletismo, falou sobre a morte dela, mas não estava confirmado. E essa confirmação ocorreu nesta sexta-feira de tarde. Mas havia até uma nota da Confederação Brasileira de Atletismo naquela data e foi retirada do ar. Complementando então essa história, o marido da Luísa, o Eduardo Schmidt, estava em busca de uma licença de local para que outros neurologistas pudessem avaliar a esposa, na esperança de uma reação. Mas, infelizmente, a Luísa teve a morte confirmada na tarde desta sexta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Pelotas, o caso está sendo acompanhado pela pasta, juntamente com a direção do Pronto-Socorro de Pelotas. A Secretaria Municipal de Saúde relata que, com base na análise dos registros em prontuário de Luísa de Souza Giampaoli, 29 anos, durante suas passagens pelo pronto-socorro do município, a paciente teve sua ficha de atendimento médico aberta no dia 27 de junho, às 4 horas e 42 minutos, isto no horário da madrugada, quando recebeu atendimento pela equipe médica. Ela foi medicada e realizou exames laboratoriais e de imagem. Ainda conforme a secretaria, a paciente ficou no pronto-socorro para aguardar leito hospitalar de enfermaria. O quadro clínico na ocasião era estável e com sinais vitais normais. Ela foi internada no Hospital São Francisco de Paula.
que é a instituição com a maior complexidade. No dia seguinte, 28, às 16 horas e 5 minutos. Para dar a continuidade à investigação clínica, monitoramento e tratamento. A paciente retornou para o atendimento médico no pronto-socorro, para onde foi levada pelo SAMU no dia 19 de julho, às 21 horas e 17 minutos. Com o histórico de ter recebido alta hospitalar recente do hospital, apresentando piora do quadro clínico. A paciente permaneceu no pronto-socorro para aguardar leito hospitalar, o que ocorreu no dia seguinte, 20 de julho, às 11 horas da manhã, no Hospital São Francisco de Paula, para continuar com o tratamento e monitoramento. A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas reitera que nos 2 momentos em que esteve em atendimento médico no pronto-socorro, a paciente Luísa recebeu os cuidados médicos e de enfermagem adequados, com solicitação de exames e tratamento clínico disponíveis e pertinentes ao caso, e foi encaminhado com prioridade para a instituição hospitalar, a fim de dar continuidade ao tratamento na instituição que havia sido hospitalizada previamente. A atleta gaúcha Luísa Giampaoli, de 29 anos, então acabou falecendo nessa sexta-feira, após passar seus últimos dias na UTI do Hospital São Francisco de Paula. A atleta que na última edição da Corrida Internacional de São Silvestre terminou na 17ª colocação na elite, o top 10 entre as brasileiras. A sua última prova, em 23 de junho, quando ganhou a Podey Run em Porto Alegre, na categoria 100 km feminino. Ela não estava legal e conquistou uma grande vitória, que vai ficar eternizada no mundo do atletismo. Ela também chegou a integrar a seleção brasileira de atletismo no Campeonato Ibero-Americano, realizado em maio deste ano. Fica os meus sentimentos. Realmente é difícil passar essas informações. Uma pessoa tão próxima assim, eu que pratico atletismo, tenho inúmeras pessoas ligadas ao atletismo ao meu redor, e é uma dor. Não sabemos ainda oficialmente se houve negligência. Vai tendo agora uma investigação sobre o caso, mas é triste uma pessoa de 29 anos partiu.